Heavenly Father, Pai Celestial, we ask a special blessing upon our study a gente pede uma bênção especial sobre o nosso estudo, as we meditate upon your word, ao meditarmos na Tua Palavra, the second book that you have given to o us segundo livro que o Senhor nos deu, on this sacred Sabbath day. nesse dia sagrado de sábado. We pray that you would teach us A gente ora que o Senhor nos ensine how to study your word. como estudar a Tua Palavra, In Jesus' name, em nome de Jesus. Amém. Amém. So if we're in Christ Object Lessons, Então a gente estava em Parábolas de Jesus, page 2 in the Portuguese, página 2 em português. we see in this paragraph, A gente viu esse parágrafo, first paragraph of the book, primeiro parágrafo do livro, that Ellen White is going to introduce the subject of parables and how they work. que a irmã White vai introduzir o assunto de parábolas e como elas funcionam. She compares Christ's teaching with his life, his mission, Ela compara o ensino de Cristo com a sua vida, sua missão. and then she goes through a number of comparisons. Então ela vai a um número de comparações. And the simple way that we could explain them E uma maneira simples que a gente pode explicá-los, is she talks about the spiritual quando ela fala do espiritual and compares it to the natural. e compara isso com o natural. And she does this 5 times E ela faz isso 5 vezes. when she's dealing with his mission. Quando ela está lidando com a sua missão, Mission? M-I-S-S-A-O. You have a little thing in the A. Yeah. And then she makes this comment, Então ela faz esse comentário and then she does the same thing another 2 times. e ela faz a mesma coisa outras 2 vezes. But now she's talking about his teaching. E agora ela está falando do seu ensino. E-N-S-I-N-O. And you remember she starts the paragraph itself E você lembra que ela começa o parágrafo with the statement about his teaching com a frase sobre o seu ensino. and then talking about his mission. E então falando da sua missão. And we saw that we have a structure E a gente viu que a gente tem uma estrutura of teaching and mission, de ensino e missão. and then mission and teaching. E então missão e ensino. We then go to paragraph 2, A gente então foi para o parágrafo 2. and we can see another pattern, E a gente poderia ver outro padrão. because in paragraph 1, Porque no parágrafo 1, she does the spiritual ela faz o espiritual and compares it with the natural. e compara com o natural. And then in paragraph 2, Então no parágrafo 2, she does it the opposite way round. ela faz de forma diferente, do outro jeito, ao contrário. And she's trying to teach us E ela está tentando nos ensinar, through these structures, através dessas through these estruturas, patterns, através desses padrões, how parables work. como que funcionam as parábolas. Now, if we say that these are patterns Agora, se a gente dizer que isso são or padrões structures, ou estruturas, what other word or phrase can we use qual é a outra palavra ou frase que a gente pode usar? instead of using the word parable or structure? Em vez de usar a palavra parábola ou estrutura. Vocês têm o microfone. Who spoke? Poem. O Márcio falou poema e eu disse instrução. What kind of a poem? Que tipo de poema? Instrutivo. Hum? Didático. It's a didactic poem. Um poema didático. Didactic means structured. E didático quer dizer estruturado. So Estrutura. we can see that what we're seeing here E a gente pode ver o que a gente está vendo aqui. is instruction São instrução or a specific literary style, ou um tema, um estilo específico literário which we can understand to be a didactic poem. que a gente pode identificar como sendo um poema didático. If we go to paragraph 2, Se a gente vai para o parágrafo 2, we see that there's this break, a gente vê que tem essa pausa, and the break is Matthew 13, essa quebra aí, e a gente vê que essa quebra que tem aí é Mateus 13, verses 34 and 35. verso 34 e 35. So we'll read that. Então a gente vai ler isso.
You don't want to read it? Something? Click here. Oh no, you could just read it because it's quoted. Diz bem assim: tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas da minha boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. So, this is where Jesus begins to speak in parables. Então aqui é onde Jesus começa a falar em parábolas. This is when he's moved his missionary ventures from Judea to Galilee. É aí onde ele the missionary what? Missionary endeavors, É aí onde muda os seus missionary work. trabalhos missionários da Judéia para Galileia. This is in the second year Isso é no segundo ano of his mission. do seu trabalho, da sua missão. He spent 6 months Ele gastou 6 meses preparing. se preparando. Then he cleansed the temple. Então ele purifica o templo. Then he spent a year in Judea. Então ele passa um ano na Judéia. Now he's come to Galilee. E agora ele está indo para Galileia. And he begins to speak in E parables. ele começa a falar em parábolas. And in these 2 verses, E nesses 2 versos, it tells you why he does that. te fala por que ele faz isso. But it says something more Mas diz alguma coisa a mais. because Matthew tells us whatever Jesus is doing Porque Mateus diz: o que quer que Jesus esteja fazendo is a fulfillment of prophecy. é um cumprimento de profecia. He says that it might be fulfilled which was spoken by the prophet. Diz para que fosse cumprido o que foi falado pelo profeta. And then Matthew quotes what the prophet said. Então, Mateus, ele cita o que o profeta disse. I will open my mouth in parables. Ele fala: abrirei em parábolas a boca. So we should go back to the Old Testament and find out where this is being taken from. Então a gente deveria voltar no Antigo Testamento e descobrir de onde que isso é tirado. Most New Testament references A maioria das referências do Velho Testamento, of the Old Testament as referências do Velho Testamento no Novo Testamento, are taken from the Septuagint. são tirados do what? Septuagint. Do Septuaginta. Septuaginta. This is the Greek Old Testament. Esse é o Velho Testamento grego, It's not the original Hebrew. não é o hebreu original. And you see slight differences in the language. E você vê algumas pequenas diferenças na linguagem. So the language that's being used here Então a linguagem que está sendo utilizada aqui is much clearer than in its original context. é bem mais clara do que no seu contexto original. So we want to see both its New Testament fulfillment and its Old Testament passage, its usage there. Então a gente quer ver ambas, o cumprimento no Novo Testamento e no Velho Testamento, como é utilizado. It's well recognized É reconhecido mundialmente. what this reference is. Quais essas referências? If you go to Psalm 78, Se você vai para Salmo 78, I think we read the first 4 verses in our reading. a gente vai ver os primeiros 4 versos. It's also a reference to Psalm 49, which we won't read. 49. Também é referido também a Salmos 49, que a gente não vai ler. So this is the direct reference to Psalm 78. Então essa é a referência direta para Salmo 78. So the passage from Matthew chapter 13, Então a passagem de Mateus 13, which is the quote from Psalm 78, que é uma citação de Salmo 78, is verse 2. é o verso 2. So 78:2 Então, Salmo 78, verso 2, is 13:35. é Mateus 13, 35. So we'll read Psalm 78 verse 2. Então a gente vai ler Salmo 78, verso 2. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. And this is where we got to yesterday. É aí onde a gente chegou ontem. Yesterday we read the first 6 verses
Ontem a gente leu os primeiros 6 versos and we went back to verse 1 and began to make our way through through this chapter. We went back to verse 1 A gente voltou pro verso 1 and made our way down through the verses. e fizemos o nosso caminho abaixo nos versos. We got to verse 2. E a gente chegou no verso 2. So I just want to recap what we did Eu yesterday. só quero que a gente fazer uma lembrança do que a gente fez ontem. We're going to look at the Hebrew A gente vai olhar para o hebreu to try to understand para tentar entender some information that may not be obvious. algumas informações que podem parecer não muito óbvias. Went to verse 1 A gente foi no verso 1 and it begins with the phrase Maskil of Asaph. e começa com a frase Masquil de Asaf. In some of your Bibles, it may be the title of the psalm, and in other Bibles, it may be included in verse 1. Então, algumas das suas Bíblias devem estar como título ali do Salmo, ou algumas das Bíblias podem estar ali incluído no primeiro verso. Most of the Bibles should have that information there. A maioria das Bíblias deveriam ter essa informação lá. So what we did was, Então, o que a gente fez foi, we go to the original Hebrew, nós vamos para o hebreu original and we see what that phrase means. e a gente Maskil of Asaph. vê o que essa frase significa, Masquil de Asaf. We saw E a gente viu that the word maskil que a palavra masquil is a Hebrew word é uma palavra hebreia with the coding 4905. com o código 4905. Now, not everybody was familiar with using Hebrew coding, Nem todo mundo estava familiarizado com usar códigos do hebreu. and at this very basic level, most of us, in fact, all of us should be familiar with it. E nesse nível bem básico, todo mundo deveria estar familiarizado com isso. It's well within our capability to do that. It's easy for us to do É that. fácil para a gente fazer isso. We should all be able to access software nowadays that allows us to understand the Hebrew or the Greek. Nós deveríamos ser todos capazes de acessar aplicativos que podem permitir que a gente acesse o hebreu. Software is readily available both on your phone and on your computer. Aplicativos são bem disponíveis ou no seu computador ou no seu celular. It was apparent yesterday that some people are not familiar with how to use Strong's Concordance. Algumas pessoas não estavam familiarizadas como utilizar a concordância de Strong's. Concordant is just another way of saying dictionary, Concordância é uma outra maneira de te dizer dicionário, but it's not a normal dictionary, it's a bilingual dictionary. It takes you from one language to another. mas não é um dicionário comum, é um dicionário bilíngue que te leva de uma língua a outra. So if you can locate 4905, Então, se você pode localizar H4905, you'll see that it comes from another word, você vê que isso vem de outra palavra, which is 7919. que é H7919. So I'll put the arrow the other way. Então, eu vou botar aqui a seta de outra maneira. This is the original word, Essa daqui é a palavra original, and from that original word, e dessa palavra original, you get this word, você pega essa palavra de cima, and in the English it's called maskil. e no português é chamado masquil. And so what we want to do is try to understand what this word means. Então, o que a gente quer fazer é tentar entender o que essa palavra significa. This word Essa palavra means to comprehend. significa compreender. I think most of us understand what that word means. Acredito que a maioria das pessoas entendem o que essa palavra quer dizer. And 4905 is related to this word. It comes from it. E 4905 é relacionado a 7919, é de onde ela vem. And it means an instructive poem. E significa um poema instrutivo. Instrutivo. So we've got instruction Então a gente tem instrução, and we put poem with it. a gente coloca poema. If you go back to the definition, Você volta para a definição, it's actually called a didactic poem. é chamado
poema didático. It can be a song. Pode ser uma canção. And the point that we want to pick up E o ponto que a gente quer pegar is that it's a systematic literary statement é que é uma sistemática frase instrutiva that gives you some instructions, que te dá, some guidance. que te dá instrução. If it's instructive, Se é instrutivo, what does that tell you about this poem or this song? o que te fala sobre esse poema ou sobre essa música? Parables? Not quite Parábolas? yet. Não muito ainda. Ensinando? So it's some kind of teaching. Então é algum método de algum tipo de ensino. Now, if it was a poem Então, se fosse um poema or a song, ou uma música, it's not just a couple of words. não é apenas algumas palavras. You normally have verses or stanzas, Normalmente você tem frases ou estrofes. and if it was instructive, E se for instrutivo, unless it kept on repeating itself, a menos que continue repetindo-se, it would be a number of steps or a number of instructions. seria o número de passos ou o número de instruções. So you can see from just this word, Então você pode ver apenas por essa palavra there's a song, que tem uma música, a poem, um poema, that is a series of instructions. que é uma série de instruções. And if they're didactic, E se eles são didáticos, what does that teach you? o que isso te ensina? Microphone? Microfone. Os enigmas da antiguidade? The Old Dark Saints? No. Não. We're jumping too far ahead. A gente tá pulando muito na frente. If it's a didactic statement, Se é uma frase didática, Ela te dá formas de instruir. Hã? Formas de instruir. it's ways, manners to instruct. and if it's didactic, what properties or qualities must it possess? E se é didático, quais qualidades ou propriedades que tem que ter? Fácil de compreensão. It's easy to comprehend. Easy to comprehend, Brother Gabriel? Fácil de compreender, irmão Gabriel. Could you were going to say the same? Você ia dizer a mesma coisa? Could you do this? Você poderia fazer isso? What properties must it possess? Qual propriedades tem que ter? Order. It must have order Tem que ter ordem for it to be didactic, para ser didático, for it to be instructive. para ser para ter instrução. So that's what I Pra want ser us to see. instrutivo. Isso que eu quero que a gente veja. There must be some logical steps from the beginning to the end. Tem que ter passos lógicos do início ao fim. So the next word we picked up Então a próxima palavra que a gente pegou was Asaph. foi Asaf. We know this is the name of someone. A gente sabe que isso é o nome de alguém. Comes from the word 623, E vem da palavra 623, H623, comes from the word 622. que vem da palavra H622. 622 622 means a collector. significa o coletor, a pessoa que coleta, que coleta. And 623 E 623 I can't remember what that first word is. ajuntador, the gatherer, the one that gathers. Okay, sorry, yeah, I've got it in English. Yeah, I've got it in English as Significa well. ajuntador, The gatherer. o ajuntador. So we put those two words together Então a gente colocou aquelas duas palavras juntas and we saw what? What does those two words
when you bring them together, what's that teaching us? E o que que a gente viu? Quando a gente coloca aquelas duas palavras juntos, o que que aquilo nos ensina? O que aquilo quer dizer? Microphone? Microfone. Just put your hand up if you want to say something. Só coloca sua mão pra cima, só. E aí, se você quiser falar alguma coisa. Instruções como ser ajuntado. Instructions of how to be gathered. So, this phrase, Miskal of Asaph, Então essa frase, Maskil de Asaph, means the instruction of the gatherer, significa a instrução do ajuntador. the song of the one who gathers. A música daquele que ajunta. We're okay with that? That gives us the introduction. It tells us what this chapter is about. Todo mundo ok com isso? Isso daí nos dá a introdução, nos fala do que é esse capítulo a respeito. We'll go to verse 2. A gente vai pro verso 2. I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. So we see that verse 2 A gente vê que no verso 2 is a repeat and enlargement. é uma repetição e ampliação. The first part says, I will open my mouth in a parable, and then it repeats, I will utter dark sayings of old. A primeira parte diz, abrirei minha boca numa parábola, e a segunda parte repete e fala, falareis enigmas da antiguidade. So if you open your mouth, Então, se você abre a sua boca, what does that mean? o que isso significa? Teach, explain. Ensinar, explicar. Is that what, it doesn't say that in the Portuguese. No, it doesn't say that in Portuguese. In the English, No inglês, it says, open my mouth diz abrir a minha boca. Não, abrir? Abrir a boca. equals utter. Aí se iguala a falar, né? Proclamar, falar. It says, I will Fala bem assim, eu vou open my mouth, abrir a minha boca, I will eu vou proclamar, falar. You can see that? A gente pode ver isso? Consegue ver? And then it says what he's going to do when he opens his mouth. Então ele vai falar o que ele vai fazer quando ele abre a sua boca. He'll do a parable, Ele vai falar uma parábola, which is what? que é o quê? A dark saying. Falas escuras, né? Bem traduzido da forma literal. Pra gente é traduzido como enigmas. So we see how the Bible is using this literary style of repeating itself. A gente vê como que a Bíblia está usando esse estilo de repetir a si mesmo. Why does the Bible do that? Por que a Bíblia faz isso? Why does it repeat itself? Por que a Bíblia se repete a si mesmo? What's the purpose? Qual o propósito disso? For us to have certainty, pra gente ter certeza. Of what? Certeza do quê? You don't want to say I anything? think that's how the Bible... Okay. Who's speaking? I was... Oh. Ela repete também que é para fixar. She repeats to fix in our mind. So to fix it in our minds, Então, pra that means fix- to be certain. Então, fixar na nossa mente quer dizer para ficar certo, ter What? certeza. What's the methodology called? Como que é chamada a metodologia? Repeat and enlarge. Okay, so why is the Bible repeating? Repetir e ampliar. Então, por que a Bíblia está repetindo? Ela está acrescentando informações. She's adding information. It's because The it Bible. wants to add information. Porque ela quer adicionar informação. Pega o microfone. I agree that it wants to add information, Eu concordo que quer adicionar informação, but I would like to say that the word wants to add the word, a palavra de Deus
Mas eu também queria dizer que a palavra quer adicionar, The Word of God wants to add, a palavra de Deus quer adicionar, but also wants to relate that adding to Mas- something before. mas também quer que a gente relacione essa adição a alguma coisa anterior. That's the certainty I was meaning. Essa é a certeza que eu quero dizer. Because if you said it the first time, you're not sure if it's correct. Porque se diz a primeira vez, quer dizer que você não tá certo que tá correto. You're not certain that it's right. Você não tá certo que tá correto, tá certo. No. I didn't use the word right. You see, Eu não usei a I palavra said to have certo. certainty. use the Eu word digo pra certainty. ter certeza. What does certainty mean? O que certeza significa? I know it to be so. To be sure. Tipo, estar certo, So for you to ter be, firmado. so for you to be sure of a Bible statement, Então, para você estar seguro de uma citação da Bíblia, it has to repeat itself. tem que se repetir. Reaffirm? He said Reaffirm. that reaffirm it. E reafirma isso. So if God says, I love you, Então, se Deus te diz, eu te amo, unless he says it twice, a menos que ele diga 2 vezes, you're not sure if you believe him. você não está certo se você acredita nisso. No. Não. To have certainty that both statements Ter are certeza related. que ambas as citações estão relacionadas. I mean, to be sure Eu quero that dizer, open my mouth is to para estar seguro que that what? to utter. Que abrir a minha boca significa proclamar. That's a self-circular argument you've just done. Isso é um argumento secular que você acabou de falar. Secular? Secular. Secular? Circle. Oh, Circle. circular. And a secular one as well. Isso é um argumento circular que você acabou de fazer. The question is, why are they making these statements come together? A pergunta é, por que que faz essas citações virem juntas? So that's what I'm saying. É isso que eu estou dizendo. The Lord wants to add, Que o Senhor quer adicionar, as she said, como ela disse, but the Lord, in order to understand that He's adding, mas que para a gente entender que está adicionando, we need to understand that A they're gente- related. a gente precisa ver e entender que está relacionado. One thing is the enlargement of something else. That one thing is the Que uma enlargement. coisa é um ampliar de alguma outra coisa. Yes, but No, I understand that. Eu entendo isso. You find a rule. Você acha a regra. I'm asking you, why is it done that Eu way? estou te perguntando por que é feito dessa forma. You said it was done this way, Você disse, foi feito dessa forma, so we could recognize a rule. então a gente pode reconhecer a regra. That's why I said it was a circular É argument. por isso que eu disse que é um argumento circular. The rule is to serve you. A regra é para te servir. The statement isn't there to serve the rule. A frase não está lá para servir a regra. The purpose of this isn't to say, oh, I've discovered this rule. O propósito disso não é, eu descobri essa regra. well, but when you discover it, Ok, good. mas você descobriu. Ok, bom. But its purpose wasn't to be discovered. Mas o propósito não é para ser descoberto. It was there to serve a purpose. Estava lá para servir um propósito. it's a didactic way to teach. É uma forma didática de ensinar. Brother Gabriel. Irmão Gabriel. This is just what I was about to say. It's because of didactics. Isso é exatamente o que eu queria dizer. É por causa. É o que? Didático? Didática. É didática. So if we discover an island Então, se a gente descobre uma ilha and this new people, e essas novas pessoas, does that mean the people weren't there before we discovered them? isso quer dizer que as pessoas não estavam lá antes da gente descobrir eles? No. Não. The island was there before you were born. A ilha estava lá antes de você nascer. So just because this island has come into your consciousness, Então, só porque essa ilha veio à sua consciência, it doesn't mean it's just come. não significa que ela simplesmente ela acabou de vir, So this was already acabou de there aparecer. Então, isso já estava lá before we as a group even noticed it. antes de nós, como um grupo, perceber. Then when we noticed it, Então, quando a gente percebeu, the question is, we ask, why is he doing that? a pergunta é, por que está fazendo isso? I think we're all agreeing Então, eu acho que todo mundo está concordando
It's to give additional information. É para dar informação adicional. Yep. Sim? Brother Matthias? Irmão Matias? No? Não? So the reason why this is interesting, Então a razão por que isso é interessante, or of interest, ou what? De interesse. De interesse. if we look at this word, Se a gente olhar para essa palavra, it says dark sayings, but it's one word. essa palavra aqui que é enigmas, ok? São duas palavras no inglês, mas em português e no original é uma palavra só. It's 2420. É H2420. And if you look at this word E se você olhar para essa palavra and you run it through the Bible, e você ir através dela, procurar ela na Bíblia, ver ela it na means Bíblia, riddle. significa enigma. And where did we go to see a usage of that word? E onde que a gente viu para ver o uso dessa palavra? We went to Judges A gente foi para Juízes 14:14. 14:14. And Judges 14:14 is what story? E Juízes 14:14 é a história de quê? It's the story of Sansão. Samson. É a história de Sansão. So let's go to 14:14. Então vamos para Juízes 14:14. We're going to drop back to verse 12. A gente vai pular, vamos lá no verso 12. So Samson is going through his marriage ceremony, Então Sansão está indo na sua cerimônia de casamento and he's in a discussion with the Philistines, e ele está numa discussão com os filisteus. and he provokes them E ele provoca eles and says, let's have a competition. e diz bem assim, vamos ter uma competição. Read verse 12. Lê o verso 12. Disse-lhes, pois, Sansão, eu vos darei um enigma a adivinhar, e se nos 7 dias das bodas mo declarardes e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. So there's a riddle, Então tem um enigma, and if you look at the word riddle, e se você olhar a palavra enigma, it's the same word that's translated as dark saying in Psalm 78. é a mesma palavra que é traduzida como enigmas lá em Salmo 78. Falas escuras, né, que é no inglês. So in the Portuguese, they're identical words. Então no português são palavras idênticas. Yeah. Yes. In the English, they're different, E no inglês é diferente. Salmo 78 são falas escuras, aqui é enigmas. but they're the same Hebrew word. Mas ela é a mesma palavra hebraica. Verse 14 tells you what the riddle is. Verso 14 te fala qual é o enigma. And it says, okay, we'll read that. A gente vai ler então. Então lhes disse, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. So he does this parable, Então ele faz essa parábola, which is called a riddle here, que é chamado enigma aqui, and he repeats it. e ele repete ela. From the eater came meat, Do comedor saiu comida out of the strong came sweetness. e do forte saiu doçura. So you tell me, what is the eater? Então você me diz o que é o comedor? Eater equals, Comedor é igual a lion. no, Não, leão. strong. Quer dizer, comedor é igual a forte. As God's people, we have a habit of jumping ahead. Como o povo de Deus, a gente tem um hábito de pular lá na frente. And when you jump ahead, Quando você pula lá na frente, sometimes you can have a misstep and you make a mistake. algumas vezes você pode ter um passo em falso e você pode cometer um erro. So the eater is the strong, Então, o comedor é o forte meat equals e a comida é o quê? sweetness. Quer dizer doçura. So É igual a doçura. it's not an accident that this riddle is being given to us. Então, não é um acidente que esse enigma é dado a nós. You all know the story. Todos nós sabemos a história. It's a dead lion. É um leão morto. It's probably been eaten up by vultures. It's been eaten by vultures. É comido por quê? And É comido por abutres. so it's Obrigado. just a carcass now. Então é só carcaça agora. A swarm of bees have made a hive in its carcass. E as abelhas fizeram o quê? Um favo nos seus negócios.
So he notices the lion carcass. Então ele percebe a carcaça do leão, He notices the honeycomb. ele percebe o favo de mel, And out of the carcass of the lion, he takes the honey. e agora da carcaça do leão ele pega o mel. And obviously, these people have no idea what he's talking about. E obviamente esse povo não tem ideia do que ele está falando. Someone has to teach them what this riddle means. Alguém tem que ensinar a eles o que significa esse enigma. Remember what the story is. Você lembra como é que é a história? So, if you fail, Então, se você falhar, you don't have garments. você não tem as vestes. If you pass, Se você passa no teste, you have garments. você tem as vestes. Now, I know the story isn't that straightforward, Então, eu sei que a história não é tão direta assim, but the point of the story is, mas o ponto da história é if you fail the test, que se você falha o teste, you don't have any garments to wear. You're naked. você tá nu, você não tem nenhuma vestes para vestir. And if you pass the Se test, você passa o teste, you get garments. você tem as vestiduras. So if you don't have garments, you're naked. Então, se você não tem vestiduras, você está nu. If you do have garments, you're covered. Se você tem as vestiduras, você está coberto. We understand, hopefully, what the symbol of nakedness means. A gente entende qual é o significado de uma pessoa nua. Where do you see the concept of nakedness coming up? Onde que a gente vê o conceito de uma pessoa nua aparecendo? Laodicea. So the first Outside. place you see it Então, o primeiro lugar que você vê is not in Revelation, but it's in Genesis. não é em Apocalipse, mas é em Gênesis. Genesis chapter 3. Gênesis capítulo 3. And that nakedness, E a pessoa nua, what is it a symbol of? essa nudez, é símbolo de quê? Sin, pecado. Symbol of sin. Símbolo do pecado. Anyone else? Alguém mais? Não está justificado, it's not righteousness. It's a symbol that these people no longer have Christ's righteousness. É um símbolo de que essas pessoas não têm mais a justiça de Cristo. If you go and, if we were to read Spirit Prophecy, we know that when they were created, they had this robe or clothing of light. Se a gente lê o Espírito de Profecia, a gente sabe quando eles foram criados, eles tinham esse vestes de luzes brilhantes. Some kind of glory. Um tipo de glória. When they sinned, they lost that glory and they realized they were naked. Quando eles pecaram, eles perderam essa glória e eles perceberam que eles estavam nus. So they tried to make their own clothes. Então eles tentaram fazer suas próprias roupas. We see the same situation in Revelation 3. Você vê a mesma situação em Apocalipse 3. Those people who are naked Aquelas pessoas que são nus, try to manufacture their own righteousness. tentando fabricar suas próprias Righteousness. sua própria justiça. Fabricate. Fabricar sua própria justiça. Tentar. Sei pequeno. Fabricate their own righteousness. Não é? É fabricar sua própria justiça. Não é? We see the same story in Matthew chapter 23. A gente vê a mesma história em Mateus 23. Tombs, sepulchres, Tombs, or sepulchres, I don't know how you ou pronounce it, sepulcros, which are rotten, que são apodrecidos, a symbol of death. símbolo de morte. They're made to look beautiful Eles fazem eles ficar bonitos, by painting them white. por pintar eles de branco. And it's trying to give a misconception of what these things are. E dá uma concepção errada de como essas coisas são. Sister Annabeth, you had your hand up? Irmã Anabeth, você teve sua mão levantada. Quando diz em Juízes 14, verso 12 e 13, which verse? 12. Verso 2. O que significa quando diz isso? O que está escrito no verso 12? Juízes 14. Se eles estão nu, e se eles podem dizer o que significa o enigma, então eles vão pegar as vestes, que é a justiça. Whoever wins
the fight, quem quer the que debate, ganhe o debate, a luta, they will receive the righteousness, eles vão the karma. receber a justiça. If you went to Revelation 19, verse 7, Se você vai para Apocalipse 19, 7, it says, the bride has made herself ready. diz que a noiva se aprontou. And into verse 8, E no verso 8, a esposa se aprontou. it tells you what being ready looks like. Te fala o que se aprontar se parece. She's got her garments on. Ela tem os seus vestidos. The garments are white, pure linen. Os vestidos são de linho fino, puro. So, what I want us to see, Então, o que eu quero que a gente veja, coming back to our passage, voltando para nossa passagem, if you don't understand the riddle, se você não entende o enigma, you're essentially left without a garment. você é deixado essencialmente sem The garment roupas, is sem a- vestidos. The garment is a symbol of your Os righteousness, vestidos é um símbolo da sua justiça, which means you're left with it without any righteousness. que significa que você é deixado sem nenhuma justiça. Coming back to Psalm 78, Voltando para Salmo 78, we know that these dark a sayings gente sabe que esses enigmas is this riddle, é esse enigma. and because it's using this repeat and enlarge technique, it's E- the parable. E por que tá usando essa técnica de repetir e ampliar? Isso é uma parábola. This is verse 2. Isso daqui é o verso 2, a parábola. In verse E 1, no verso 1, it doesn't use the word parable. não usa a palavra parábola. What word does it use? Qual palavra que usa? Masquil? It's the word masculine, É a palavra masquil, which means this instructive poem. que significa esse poema instrutivo. So a parable Então, parábola is an instructive poem, é um poema instrutivo and it's a riddle. e é um enigma. There are all different ways of saying the same Tem thing. várias maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. And what lessons are we to draw from that? E quais são as lições que a gente tem que tirar disso? That when Asaph, E quando Asaf, the gatherer, o ajuntador, when he wants to gather God's people, quando ele quer juntar o povo de Deus, how will he do that? como que ele faria isso? He'll do it through this instructive poem, Ele vai fazer isso através desse poema instrutivo, through this parable, através dessa parábola, through this dark saying, através dessas falas escuras, this enigmatic statement. essa frase enigmática. For what purpose? Por qual propósito? To cover you with righteousness. Para te cobrir com justiça. Because you're in a condition Porque você está numa condição of unrighteousness. de uma pessoa sem justiça. Não justificado. Obrigado. If you go back to verse 1, Se você voltar para o verso 1, when it says in verse 2, I will open my mouth in a parable, quando diz no verso 2, abrirei a minha boca em parábola, what does it say in verse 1? o que diz no verso 1? Give ear. Escutai. Not give ear. Não escutai. Parable? Parábola. Ou. L-A. So parable Então, parábola equals this poem. é igual a poema. É esse poema. It equals this enigmatic. I. N. E-N-I. And the following is the same. Yeah. This enigmatic statement Não. É essa frase enigmática, she's a riddle. que é um enigma. Don't like my spelling? Just that. We don't have that. We've got one more, verse 1. A gente tem mais um, verso 1. Masculine. We've got masculine here. A gente tem masculine aqui, que é esse poema. One more. Mais um.
Brother Andres? Law, Okay, we got it. lei. Verse 1. Verso 1. Give ear, O my people, to my law. Escutai a minha lei, meu povo. Incline your ears to the words of my mouth. Inclina os vossos ouvidos às palavras da minha boca. So the words of the mouth are the law. Então as palavras da minha boca são a lei. Law. A lei, a L-E-I. Can we see that? A gente pode ver isso? So most people Então, a maioria das pessoas would go to Hebrews chapter 8, iriam para Hebreus 8, verse. verso. Which verse would you go to? Qual verso você iria para? Sister Solange? Irmã Solange. Which verse? Qual verso? Que? She's not in the reference yet. Ela não tá na referência ainda. Sister? Irmã Carla. Hebreus Hebrews. 8. Qual verso? I gave you the chapter. No, you got to know, not look. Você tem que saber, você não pode olhar. Memory. Memória. 8:10. 8:10. Sister Rosie? Irmã Rose. You're all looking now. Vocês estão todos olhando agora. Should have found it by now. 6, 10, 10, 11, 11. If you proof text it, you'd pick up the word law, Se você fazer texto prova, você pega a palavra lei and it would bring you to verse e 11. vai te levar pro verso 11. We'll read that. Vamos Oh, sorry, ler. verse 10. Who said verse 10? Verso It's- 10, na yeah, verdade, quem disse verso 10? A Carla. they're right, Carla, verse sério. 10. Sorry, you're correct. Desculpa, você I tá had certo. verse 10 in front of me. I Eu just tinha don't verso wait 10 na frente de mim, não sei. Verse 10. Verso 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E lhes sereis por Deus, e eles me serão por povo. Okay, so there's the putting of the law in the heart. Então tem esse colocar of the law, tem a colocar da lei no coração. It says here in the mind and the heart. Diz bem aqui na mente e no coração. We're not looking at the details of A gente that. não está olhando para os detalhes disso. So I'm saying that this law Eu estou dizendo que essa lei is the same law of Psalm 78. é a mesma lei de Salmo 78. We know that A gente sabe disso, because in Matthew 13, what does it say? porque em Mateus 13 o que que diz? What does it say in Matthew 13 that we read? O que que diz em Mateus 13 que a gente leu? Depois daqueles dias, after those days, Matthew 13? Mateus 13. So, if you went to the reference in Christ Object Lessons, Então, se você fosse para referência em parábolas de Jesus, she cuts this bit out, ela corta essa parte fora, the bit that we want to read. a parte que a gente quer ler. So you have to go to the Bible, it's verse 34. Então você tem que ir na Bíblia, o verso 34. My question is, Minha pergunta é: we've gone from an Old Testament psalm, a gente foi de uma música do Velho Testamento and we've got parable equals law, e a gente viu que parábola é igual a lei. and now we've come to a New Testament passage, Agora a gente vê uma passagem do Novo Testamento, Hebrews, Hebreus. I get this right now, 8:10, Vou pegar isso certo agora, 8 do verso 10. and it says law, E diz lei. and I'm asking, E eu estou perguntando, what does the law equal? com que se iguala a lei? Can we say law equals A parable? gente pode dizer que a lei é igual a parábola?
Who has an opinion? Quem tem uma opinião? Yes or no? Sim ou não? So if you say yes, you've got to tell me why. Então, se você diz sim, você tem que me dizer por quê. What logic would we use? Qual lógica que a gente usou? Because you have to be careful how you prove text. Porque você tem que ter cuidado como você faz texto prova. Can't you say law, law, therefore it all works? Você não pode falar lei, lei, então por isso tudo significa, tudo funciona. Quê? Não, eu estava pensando na lei de Salmo 78. I was thinking about the law of Psalms 78. Então, eu defenderia com o mesmo verso. I will defend with the same verse. Same verse as what? Salmo Ve- 78. mesmo verso do quê? Psalms 78:1. 78. 78:1. Yeah, so all you're doing is saying Então tudo que você está fazendo é dizer, law, law. dizendo lei, lei. You're just proof texting. Você está fazendo texto prova. Proof texting on its own, which is what most Adventists do, is dangerous. Texto prova, da maioria do jeito que os adventistas fazem, é perigoso. You need to have another secondary argument. Você tem que ter um argumento secundário. Ok, eu não tinha entendido, agora entendi. Eu não tinha entendido, agora eu entendo. Oh, I didn't understand, and now I understand. E não quero defender isso, não. And I don't want to defend it more. Again. Brother Andreas. Irmão Andrés, I would say yes because the context is the same eu iria dizer sim, porque o contexto é o mesmo. of going from unrighteousness to righteousness. Indo de uma pessoa sem justiça com uma pessoa justa. So the purpose in 78 is to go from unrighteousness to righteousness. Então, o propósito do capítulo 78 é ir de sem justiça para uma pessoa justificada. And in Hebrews 8 it's to go from unrighteousness to righteousness. E em Hebreus 8 é ir de uma pessoa sem justiça para uma pessoa justificada. You spoke? También utilizándolo de contexto, Also using the context, me parece que el versículo 10 de Hebreos 8 It's- it seems that in verse 10 of Hebrews 8 habla de un ayuntamiento. talks about a gathering. Where does it say that? Onde é que diz isso? ¿Qué es el versículo 10 de Hebreos 8? I think it's verse 10 of Hebrews 8. Porque denota como después de aquellos días, como que hubo un expaliamiento. Because it's saying after those days, Como que it denotates a scattering. y después de esos días, entonces pone la ley en su corazón como un And- ayuntamiento. And after those days, I'll put the law in your heart in a gathering. Okay? Okay. I also would like to say that it's the same context Também queria dizer que é o mesmo contexto, because Hebrews 10 is the new covenant, porque em Hebreus 10 é a nova aliança, and the new covenant is the covenant that Christ made, e a nova aliança é a aliança que Deus fez, and the new covenant is Christ giving His own righteousness to His people. e a nova aliança é Deus dando a sua justiça para o seu povo. So when Sua própria Jesus justiça was do seu speaking in parables, Então, quando Jesus estava falando em parábolas, He's actually revealing, developing, and demonstrating, or revealing to the people the new covenant. ele está revelando, demonstrando para o povo sua nova aliança. So the new covenant is taking place in Matthew 13, Então, a in nova aliança Hebrew- acontece em Mateus 13, in Hebrews 8, em Hebreus 8, and at the same time is Tá. the same garments e também no of, mesmo tempo é a of mesma, Psalm 78. mesma vestidura de Salmo 78. Another way to see they're the same concept. Outra maneira para ver que é o mesmo contexto. If we read Tá, né? Matthew 13:34, Se a gente lê Mateus 13, 34? Mateus 13, 34, what does it say? o que que diz? The bit that she missed out. A parte que a irmã White não citou. Read it? Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falara sem parábolas.
So it says clearly he doesn't speak unless he speaks in a parable. Então diz claramente que ele não fala a menos que ele fale por parábolas. That's the only method that he's going to use. Esse é o único método que ele vai utilizar. So if you come to Hebrews 8 Então se você vem para Hebreus 8 and it speaks about his ministry, e fala a respeito do seu ministério, the ministry of reestablishing a covenant, o ministério de restabelecer uma aliança, verse 6 verso 6 and onward, e em diante. when you get to verse 10, Quando você chega no verso 10, how does that law como que essa lei, come into your heart when he says, I will put the law into their como mind? que essa lei vem ao seu coração? Fala bem assim, porei a minha lei no seu coração. He makes a covenant. Ele faz uma aliança. The person is justified. A pessoa é justificada. I guess what I'm asking is what the mechanism Eu is. acho que o que eu estou perguntando é qual é o mecanismo da Everlasting Gospel, o Evangelho Eterno. Okay, but if you're there Ok, mas se você está lá and Jesus is on the other side of that hill, e Jesus está lá no outro lado da montanha, you're going to get any gospel. você vai ter algum evangelho? Não. By the method. Pelo método. Abrindo a boca. Open the mouth. Opening the mouth. You have to go to Jesus Você tem que ir a Jesus and he has to open his mouth e ele tem que abrir a sua boca. and you have to hear those words Você tem que ouvir aquelas palavras which puts them into your mind que coloca na sua mente. and then they go into your heart. Então ela vai para o seu coração. If you don't hear the word being spoken, Se você não ouve as palavras sendo ditas, you can never get that experience, can you? você nunca pode pegar aquela experiência. Pode. And what's the limitation? E qual é a limitação? That Jesus is only one man, Que Jesus é apenas uma pessoa. and if you live 1,000 miles away, you're never going to get access to that covenant. E se você mora 1.600 metros distante, você nunca vai pegar aquela aliança, that covenant. Yeah. Você nunca vai ter aquela aliança. So how does he fix the problem? Então como é que você soluciona esse problema? Ir. Going there. Yeah, but Indo lá. he can't travel everywhere. Mas ele não pode viajar em qualquer In lugar. fact, he never travels outside of Israel. Na verdade, ele nunca viaja fora de Israel. He dies, Ele morre. and he says, I've got a better plan. Ele fala, eu tenho um plano melhor. I go, Eu vou. and he does what? Ele faz o quê? I can't hear what they say. Oh, he sends the Holy Spirit. He sends Ele the manda o Comforter. Espírito Santo. Ele manda o Confortador. John 16, João 16. who is going to fulfill the same job Que function vai cumprir o mesmo trabalho, o mesmo papel, a mesma função. through the combination of the written word Através da combinação da palavra escrita and the voice of the Holy Spirit. e a voz do Espírito Santo, We then can receive a gente então pode receber the instruction from the mouth of God. a instrução da boca de Deus. If we're okay with that. Se a gente tá ok com isso. Coming back to the level of Jesus, Então vamos mostrar o nível de Jesus. verse 10 Verso 10 can only be experienced só pode ser experienciado if you hear Jesus speaking se você ouve Jesus falar or you hear someone copying Jesus' words. ou se você ouve alguém copiando as palavras de Jesus. And because he's not going to speak except in parables, E porque ele não vai falar sem ser por parábolas, and it's the parable that's going to go into your mind and your heart, é a parábola que vai ir na sua mente e no seu coração. you can show that the law is the parable. Você pode mostrar que a lei é a parábola. So you don't just proof text this. You have to have some kind of at least reasonable argument. Então você não apenas faz texto prova, você tem que ter um argumento razoável. Whilst we're here in Hebrews 10, Então, uma vez que a gente está aqui em Hebreus 10, it says, Hebreus 8, verse 9, right? Yeah, Hebreus 8 8, verse verse 10. I will after those days I will put my law into their mind. Diz bem assim, que depois daqueles dias, colocarei... Where is written that? After those days, Depois daqueles dias farei com que a casa de Israel, diz o Senhor, I will write the law in their hearts.
Porei as minhas leis. It's different. Porei as leis no seu entendimento e o seu coração as escreverei. It's different. It's just the way it is constructed. What days are those? Que dias são esses? It says, after those days I will do it. Diz, depois daqueles dias eu farei isso. Sister Jessica, Irmã Jéssica, what days? que dias? Eu estou um pouco perdida sobre o contexto dos dias. She's a little bit lost in the context of the days. You not sure? Você não está certo? Não. Não. Brother Matthias? Irmão Matias? Não. Não. Seria depois da descida do Espírito Santo? Would that be after the pour out of the Holy Spirit? So, after Pentecost? Então, depois de Pentecoste? So, before Pentecost you can't have it? Então, antes do Pentecoste você não pode ter isso. Before the Pentecost, would that be through the disciples? I don't know. Depois do tempo do Egito, after the time of Egypt. So, this is talking about Egypt? So, isso, então, está falando do Egito? Isso está falando do Egito? Ele está perguntando. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta que ele fez. I don't know if I quite understood the question you made. It says, after those days. I just asked what those days were. Diz bem assim, depois daqueles dias. Ele só perguntou o que são aqueles depois daqueles dias. And you said the days of Aqueles Egypt. dias. E você disse que aqueles dias são o Egito? Sim. Yes. O versículo anterior diz. The previous verse says. Okay, we'll go to the previous verse. Então a gente vai para o verso anterior. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. So you think that's Egypt then? Então você diz que isso é Egito, então. But verse 9 begins by saying what? Mas no verso 9 começa dizendo o quê? It says, Not according to the covenant. it says not according, Diz não segundo. and you're saying it is according. E você está dizendo sim, de acordo, segundo. Let me draw out. Deixa eu desenhar isso. This is Egypt. Isso daqui é o Egito. Oh, G-I-T-O. This is Egypt. Isso daqui é o Egito. You said these are the days. Você disse que esses são os dias. D-I-A-S. And you said the covenant is here. E você disse que a aliança está aqui, After the days. Is depois dos dias. that right? É isso que você está dizendo? Não seria dessa forma que eu tinha visto. I didn't see in this way. I'll draw. You tell me what to draw then. Então, ele só vai desenhar. Você fala o que é para desenhar. Because you said after the days of Egypt. Que você disse depois dos dias do Egito. So I just drew what you said. Então, eu só desenhei o que você falou. Did you have? You said Egypt. Você disse Egito. Disse? Sim. And Yes. this is the days of Egypt. Então, esses são os dias do Egito. And it says after those days. E diz depois daqueles dias. So you tell me how you see it. Então, você me diz como você vê. Seria uma nova aliança, como se fosse
uma nova aliança com o seu povo. It would be like a new covenant with his people. I've got new covenant Ele colocou ali nova aliança after depois those days. desses dias. Naqueles dias. Ok. Ok. I just wonder how you visualized it. Eu só quero ver como você visualiza isso. You can come and draw it, or I can do it for you. Você pode vir desenhar, não tem problema. Não, da forma que eu li, que eu entendi, era que The way I read, the way I understood, não seria da mesma forma a aliança que ele está fazendo com a casa de Israel, que That ele would- fez com that o would- Egito. there would not be the same covenant that he did with Israel in the Egypt time. Porque o Egito seria o natural. Because Egypt would be the natural. E a parábola ela é como se fosse para mostrar o And the espiritual. parable is to show the spiritual. Não sei. How many covenants I don't are there? Quantas alianças estão ali? 2? 2? 2? So you just want me to do covenant here? Então você quer que eu escreva aliança aqui? Is that what you mean? Aliança 1, aliança 2, é isso que quer dizer? Mas a Sim. aliança 1 seria com o Egito, Yes, nos dias do Egito. but the covenant 1 would be in the days of Egypt. In the days of Egyptian captivity? Então você está dando nos dias do cativeiro do Egito? Desculpa. Ah, Desculpa, sorry. Esse mesmo. Seria aí. Yeah, would be there. Aí aonde? Oh, it would Eu não be estou as sabendo formular. he doesn't know how to formulate that. It says, I do a covenant on the day that you leave. Diz bem assim, eu vou fazer uma aliança no dia que o Senhor deixar, Says no that- dia que vocês saírem. It says that verse 9. Isso diz no verso 9. It doesn't read like that in the Portuguese? Yeah. It says, the day I take you out is Diz, the day I make the covenant. diz que nos dias que eu tirar é o dia que eu faço aliança. Yeah, it says in Portuguese. Who's... You okay with that? Você tá ok com isso? Ok. Sim. So just tell me where the days are. Então só me diga onde é que estão os dias. You're saying this is the days. Você está dizendo esses são os dias. You ever think? Estou pensando que esse Israel I'm thinking that this Israel, é o Israel espiritual. it's a spiritual Israel. Então, daqueles dias é mais para o fim. So when it talks about those days, it's more in the end, Derramamento do Espírito Santo. the outpouring of the Holy Spirit. You want to make it 31? Você quer fazer isso no ano 31? Ano 31. Cruz. You said because Pentecost is 31. Porque o Pentecoste é no ano 31. So you want to do this then? Então você quer fazer isso então? Is that right? Tá certo? Eu me refiro ao Israel espiritual. Depois daquilo, né? Ao Israel espiritual. It's a spiritual Israel. That's fine. I just want to know the days. Isso tá ok. Eu só quero saber o que é os dias, naqueles dias. Daqueles dias. Primeiro eu pensei assim. First, I thought like this. Agora eu estou achando que se refere ao tempo do fim. But now I think it refers to the time of the end. Derramamento do Espírito Santo no tempo do fim. The outpouring of the Holy Spirit in the time of the end. 1798. 1798. So what are the days then? Então, o que são os dias? Tempo do fim. Não, os dias. Os dias. O fim. Daqueles dias. The end of that days. So you're saying it's 1260? Então você está dizendo que são os 1260? Yeah. Sim. So
chapter 8 Então, capítulo 8 is not going to happen until 1798. não vai acontecer até 1798. Yeah. É isso? Okay. Que? Eu não entendi. Oh, the text of Hebrews you find in the book of Jeremiah. So we'll go to Jeremiah 31. Então a gente vai para Jeremias 31. Brother Gabriel? Irmão Gabriel. Onde é que tá? Just here on the table. Tá bem. Eu não sei. Oh, we'll go to Hebrews 10 first then. A gente vai para Hebreus 10, verso 16. Não consegui ouvir. 15 and 16. 10. Verso 15 e 16. De Hebreus 10. O que eu estou querendo dizer é que esse capítulo dá mais contexto para onde colocar isso. Porque menciona no verso 13. Tem como traduzir? So where would you place it? Então, onde você colocaria? No verso 11 diz que o sacrifício que não podem, que não funcionam mais. Então acho que é depois. Seria depois da cruz. Não estou muito certo sobre isso. So verse 12, Então verso 12. Jesus is sitting by the right hand of the Father, Jesus está sentado sobre a mão direita do Pai. and from that moment forward, E daquele momento em diante, he was waiting ele estava esperando. till all of his enemies he'd step on his enemies. Ele estava esperando pisar nos seus inimigos. And then verse 16, Então no verso 16, those days aqueles dias, are the days of expectation of verse 13, daqueles dias seriam os dias de expectação, verso 13, where he puts the laws in their hearts, onde ele coloca a lei nos seus corações. and he will no longer remember their sins. E ele não vai mais lembrar dos seus pecados. So you're placing that way into the future. Então você está colocando isso bem no futuro. Maybe 1798, Talvez 1798. or maybe even after that. Ou talvez depois disso. Daniel 12:1. Daniel 12:1. Pega o microfone aqui, ó. El versículo 19 Verso 19. también como que estira más, lo hace más lejano a 1798. Lo hace más longe, Deixa mais longe. The verse 19 it pushes forward than 1798. Beyond, it pushes beyond 1798. Let's just go to Jeremiah 31. Vamos ir para Jeremias 31. We'll see that the Hebrews passage from chapter 8 and chapter 10 is a direct quote from A Jeremiah. gente vai ver que as passagens de Hebreus 8 e 10 é uma citação direta de Jeremias.
Pick up from verse 31. 31. Jeremias 31, vamos pegar ali do verso 31. Jeremias 31, 31. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. So, whatever period we're living in, He's going to make a covenant in the future. Então, qualquer que seja o período que a gente está vivendo aqui, ele vai fazer uma aliança no futuro. And this covenant E essa aliança will not be in the same way as a previous covenant. não vai ser da mesma maneira como a aliança anterior. Verse 32. Verso 32. So 31, Então, no verso 31, you're here. você está aqui. It says, I'm going to make a covenant in the future. Fala bem assim, eu vou fazer uma aliança no futuro. And this covenant is not the same one that he made in the past. E essa aliança não é a mesma que ele fez no passado. And the past one E a passada is the Egyptian covenant. é a aliança no Egito. Okay with that, brother Wilfer? Ok com isso, irmão Wilfer? Jeremiah 31, verses 31 and 32. Jeremias 31, versos 31 e 32. Verse 33. Verso 33. But this shall be the covenant. Mas esta é a aliança. Covenant 2, Aliança 2. the one he's speaking about, A aliança que está sendo falada. he's going to tell you what it looks like. Ele está falando, ele vai falar como que ela se parece. And he's going to tell you when you receive it. E vai te falar quando que você recebe ela. After those days, Depois daqueles dias, then I will put my law into your inward parts. então colocarei a minha lei no seu interior. And when you do that, no one has to teach anyone. E quando você faz isso, ninguém tem que ensinar ninguém. We discussed verse 34 at camp meeting. A gente discutiu o verso 44 na Campal. So the days are coming Então os dias estão vindo, when you're going to have a new covenant, quando você vai ter uma nova aliança. and those days that are coming E aqueles dias que estão vindo, are going to be after those days. vão ser depois daqueles dias. So you've got those days, Então você tem ainda aqueles dias, it's not these ones. não são esses aqui. After those days Então tá falando depois daqueles dias is when covenant 2 is going to occur. é quando a aliança 2 vai acontecer. So verse 31, Então no verso 31, the days are coming, os dias estão vindo which is after those days. e são depois daqueles dias. And it's those days that are picked up from Hebrews 8:10 São esses dias ali que ele pegou de Hebreus 8, verso 10 and 11:16. e 11, verso 16. So in Jeremiah, Então em Jeremias, what's he talking about? do que ele está falando a respeito? Babilônia? Babylon. Brother Matthias? Irmão Matias. Yeah? This is the Babylonian captivity. Isso daqui é o cativeiro babilônico. If you're not sure, Se você não está certo, you can check the rest of the chapter and it will show you that it is. você pode checar ali no resto do capítulo e você vai ver que é. So we've got the Babylonian captivity. Então você tem um cativeiro babilônico. This is Leviticus 26. Isso daqui é Levíticos 26. I think verse 34. Acho que o verso 34. That's what those days are. É ali onde estão esses dias. In Leviticus, Em Levíticos. and what's Paul going to do? E o que Paulo vai fazer? What does Paul do? O que Paulo faz? He takes that Old Testament passage Ele pega essa passagem velha do Velho Testamento, and he projects it into his own time period. passagem do Velho Testamento, ele projeta para o seu próprio tempo, período de tempo. So this is, I think it's 2 Chronicles, Então isso eu acredito que é 2 Crônicas, 26, acho que 26, 31. 31. Thirty-six, 21. 36, 21. So that's the original passage. Então essa é a passagem original. Paulo Paulo is going to use Daniel vai utilizar Daniel, chapter 9, capítulo 9, verse 24, verso 24, 25. 25, which is the 490 que years. são os 490 anos. And this is in the midst of the week.
Isso é na metade da semana. So it's 27 to 34. Então, ano 27 até o 34. These are the days Esses são os dias where God's going to make this new covenant. onde Deus vai fazer essa nova aliança. But then in Hebrews chapter 10, Mas em Hebreus capítulo 10, he's going to do what? ele vai fazer o quê? He's going to project it into the future even further, Ele vai projetar no futuro ainda mais longe, which will be after 1798. que vai ser depois de 1798. So Paul is taking this one passage Então Paulo está pegando essa uma passagem and using it in these multiple different ways in different e histories. usando dessas maneiras múltiplas em diferentes histórias. So when we come to Psalm 78, Então quando a gente vai para Salmo 78, and we want to try to understand a gente quer tentar entender what's happening here, o que está acontecendo aqui, we can see a gente pode ver that after a period of scattering, que depois de um período de espalhamento, God is going to gather his people together. Deus vai ajuntar o seu povo. And the gathering of his people E o ajuntamento do seu povo is the giving or entering into a covenant. é it's the giving. The giving of the covenant or the message and entering into covenant. É o dar da mensagem ou e entrar numa aliança. And this is executed by giving a message which here is called a poem E isso é executado por dar uma mensagem, que aqui é chamado como um poema, or a law ou uma lei, or an enigmatic passage, a ou riddle. uma passagem, um enigma. And if you don't understand the riddle, E se você não entende o enigma, then what's going to happen? então o que vai acontecer? You're going to be lost. Você vai se perder. If we were to make an application for ourselves, Se a gente fosse fazer uma aplicação para nós mesmos, this parable would be what? essa parábola seria o quê? For us here at the end of the Para world. nós aqui no fim do mundo. Daniel 11? This would be the third angel's message. Isso seria a terceira mensagem angélica. Third angel's message is the parable. A terceira mensagem angélica é a parábola. It's that enigmatic phrase É essa frase enigmática that God is using to gather his people together. que Deus está usando para juntar o seu povo. And what's taking people by E o surprise, que está pegando as pessoas de surpresa, which it shouldn't do, e não deveria, especially when you consider especialmente quando você considera Jeremiah 31, Jeremias 31, when you consider Hebrews chapter 8, quando você considera Hebreus capítulo 8, because in both of those passages, porque em ambas aquelas passagens, the people that are being gathered as pessoas que estão sendo ajuntadas are his own people, são o seu próprio povo. not people out of the world. Não é pessoa lá fora no mundo. So we should expect to see Então a gente deveria esperar ver a message uma mensagem that's being given to God's people que é dada ao povo de Deus before a message is given to the world. antes da mensagem, antes de uma mensagem que é dada para o mundo. And it's the gathering of God's people, the gathering of the seed, E é o ajuntamento do povo de Deus, é o ajuntamento da semente, in order to prepare them to do a work for the world. para preparar eles para fazer um trabalho para o mundo. It's the law, É a lei, or the third angel's message, a terceira mensagem angélica, or parables. ou parábolas. They're all synonymous terms. São todos termos sinônimos. We still haven't finished Psalm 78. A gente não terminou o Salmo 78. We still need to understand the symbology of the fathers and the A children. gente precisa ainda entender a simbologia dos pais e dos filhos. But I want us to see how much information we can gather just from a few Mas verses eu quero que a gente consiga ver quanta informação a gente pode tirar de poucos versos. how we can use repeat and enlarge Como que a gente pode usar repetir e ampliar to develop a strong understanding para desenvolver um entendimento forte of what our current messages, de como mensagens atuais, the third angel's message, terceira mensagem and angélica, how it's portrayed in different passages through Scripture. e como que ela é ilustrada em diferentes passagens através da Escritura. Whether it's Jeremiah, Quer que seja Jeremias, Psalms, or the Salmos book of Hebrews, ou o livro de Hebreus. it's always the same É story. sempre a mesma história. But in the Bible, in those Bible passages, it uses a different word or phrase. Mas nessas passagens bíblicas é usadas diferentes palavras ou frases. And rather than being confused by that, E melhor do que
em vez de ser confundido por isso, we should be strengthened, a gente deveria ser fortalecido, because the purpose of repeating, porque o propósito de repetir enlargement, e ampliar is to give us more information, é dar mais informação, a broader depth of what we are supposed to be understanding. mais ampla profundidade de entendimento. Let's pray. Vamos orar? Heavenly Father, Pai Celestial, we thank you. a gente agradece. The study of your word O estudo da sua palavra brings us light and peace and comfort. nos dá luz, paz e conforto. Help us to glorify and honor you. Ajude-nos a glorificar e a honrar a Ti. Help us to hear your voice speaking to us. Ajude-nos a ouvir a sua voz falando para nós. We want to give you praise and A thanks gente quer te dar a gente quer te agradecer for once again teaching us. e te louvar por mais uma vez nos ensinar. May this study Que esse estudo do its work upon us possa fazer o trabalho sobre nós and in us. e em nós. As we meditate upon this E parable, que ao meditarmos nessa parábola, we ask to enter into a covenant with you. a gente pede para entrar numa aliança contigo. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém.